Antes de começar, já comenta aqui embaixo. Eu não fujo do processo que está me preparando, porque existe uma fase da vida em que quase ninguém entende o que está acontecendo com você. Nem sua família entende, nem seus amigos entendem, e em muitos momentos nem você consegue explicar com clareza. Você apenas sente que alguma coisa mudou. O que antes parecia suficiente agora parece pequeno. O que antes parecia agradável agora parece pesado. O que antes fazia sentido agora começa a perder a força. E é exatamente nesse ponto que muita gente entra em pânico, recua, se sabota e interpreta da forma errada aquilo que poderia ser o maior sinal de transformação interna, porque nem todo desconforto é um aviso de que você está fora do caminho. Em muitos casos, o desconforto é a evidência de que você finalmente começou a sair do lugar onde ficou tempo demais. Napoleon Hill deixou isso muito claro, de várias formas ao longo de sua filosofia. Toda expansão verdadeira produz atrito. Toda evolução real exige reorganização interna. Toda mudança de identidade cobra um preço emocional antes de entregar um resultado visível. E quem não entende isso, confunde crescimento com crise, maturidade com perda, transição com fracasso e alinhamento com erro. Existe uma ilusão muito perigosa que destrói o progresso de muitas pessoas. A ideia de que estar no caminho certo sempre vai parecer confortável, leve, simples e emocionalmente agradável. Mas não foi isso que os grandes construtores de riqueza descobriram. Não foi isso que os homens e mulheres que mudaram de nível viveram. Na prática, o que quase sempre acontece é o contrário. Quando você começa a se alinhar com uma versão mais forte de si mesmo, a sua mente antiga reage. Seus hábitos antigos reagem. Seu ambiente reage. As suas referências emocionais reagem. O seu corpo reage. E essa reação cria uma tensão interna estranha, como se alguma coisa estivesse fora do lugar. Só que, muitas vezes, não é a sua vida que está errada. É a sua identidade antiga que está perdendo espaço, e isso dói. Dói porque o ser humano se acostuma até com aquilo que o limita. Ele se acostuma com a dúvida, se acostuma com a escassez, se acostuma com a procrastinação, se acostuma com a baixa expectativa, se acostuma com relações fracas, se acostuma com ambientes pequenos, se acostuma com pensamentos repetidos e se acostuma até com o próprio sofrimento. Então, quando a mente começa a romper esse padrão, ela não aplaude imediatamente. Muitas vezes ela resiste. Hill ensinava que o desejo definido, quando realmente é aceito pela mente, começa a reorganizar a pessoa por dentro. Só que essa reorganização não acontece sem confronto. Você começa a perceber que já não consegue se entregar com a mesma facilidade ao que antes drenava sua energia. Você começa a sentir incômodo em conversas rasas. Começa a sentir cansaço diante de ambientes que antes pareciam normais. Começa a sentir uma espécie de tensão silenciosa ao repetir comportamentos que já não combinam com a sua meta. E então vem a pergunta perigosa: será que eu estou ficando confuso? Será que eu estou me perdendo? Será que estou forçando algo que não é para mim? E é aí que muita gente abandona o próprio avanço, porque interpreta o desconforto da transição como prova de desalinhamento, quando, na verdade, em muitos casos, é exatamente o contrário. Você está desconfortável porque a sua visão começou a ficar incompatível com a vida que você ainda está sustentando. Você está desconfortável porque seu interior recebeu uma nova instrução, mas sua rotina ainda carrega códigos antigos. Você está desconfortável porque sua mente começou a pedir expansão, mas seu ambiente ainda opera na lógica da repetição.
Pensa nisso com profundidade. Quando uma roupa deixa de servir, o problema não é o corpo crescer. O problema seria insistir em viver apertado para continuar cabendo na roupa antiga. Quando uma mentalidade cresce, a mesma lógica se aplica. Há pessoas que pedem prosperidade, oram por crescimento, desejam avanço, afirmam que querem viver algo maior, mas quando o processo de expansão começa a apertar as estruturas antigas, elas recuam. Querem a colheita sem aceitar a pressão da mudança. Querem um novo resultado sem tolerar a morte emocional do padrão anterior. Querem riqueza sem reeducação interna. Querem paz sem disciplina mental. Querem reconhecimento sem reconstrução de identidade. E foi por isso que Hill insistiu tanto na ideia de autodomínio. Porque o problema não é apenas desejar algo grande. O problema é sustentar internamente o processo que esse algo grande exige. Muitas vezes, o desconforto aparece primeiro no campo invisível. Você começa a sentir que está mais sensível. Fica mais seletivo, mais silencioso, mais observador. Certas coisas que você tolerava passam a te incomodar profundamente. Você percebe desperdícios onde antes via normalidade. Percebe distrações onde antes via entretenimento. Percebe desordem onde antes via costume. E isso pode ser solitário, porque quem está ao seu redor talvez continue funcionando no mesmo padrão de sempre. Eles ainda riem do que você não consegue mais admirar. Ainda celebram o que você já percebeu que empobrece. Ainda defendem hábitos que você sabe que sabotam destino, energia, foco e visão. E quando você começa a não caber mais nesse padrão, pode sentir culpa, confusão ou até medo. Mas aqui existe uma chave poderosa. Nem todo afastamento emocional é sinal de frieza. Às vezes é sinal de refinamento. Nem toda perda de identificação é crise. Às vezes é amadurecimento. Nem todo desconforto é erro. Às vezes é ajuste de frequência. Napoleon Hill falava do princípio de que pensamentos dominantes, quando alimentados com emoção, constância e propósito, se convertem em equivalentes físicos. Só que antes de se converterem em resultado, eles passam a disputar território dentro de você. A sua meta nova não entra em uma mente antiga, sem criar conflito. O seu propósito novo não se instala em uma rotina velha, sem provocar desconforto. Sua nova imagem de si mesmo não convive em paz com velhas justificativas. E isso explica por que tantos sentem um incômodo estranho justamente quando estão começando a crescer. O desconforto vem porque a sua mente está tentando te reposicionar. É como se uma parte de você dissesse: você já viu demais para continuar igual. Você já entendeu demais para aceitar tão pouco. Você já despertou demais para viver anestesiado. Só que a outra parte, aquela treinada pela repetição, responde com medo. Medo do julgamento, medo da mudança, medo de perder vínculos, medo de parecer estranho, medo de falhar tentando algo maior. E nesse choque entre visão e hábito, nasce a tensão que muitos chamam de confusão, mas que, em muitos casos, é o próprio parto de uma nova identidade. Existe uma fase muito específica em que a pessoa deixa de sentir prazer no que a mantinha pequena, mas ainda não experimentou plenamente a alegria do novo nível. E esse intervalo é desconfortável, porque você já não é mais quem era, mas ainda está construindo quem será. Já não sente paz no padrão antigo, mas ainda não estabilizou o novo padrão. Já não consegue se acomodar, mas ainda não terminou de avançar. É o meio da ponte, e o meio da ponte quase nunca parece glamuroso. Parece silencioso, parece incerto, parece cansativo. Só que é justamente aí que a maioria desiste. Desiste porque queria confirmação imediata. Desiste porque queria emoção positiva o tempo inteiro. Desiste porque não aprendeu a interpretar corretamente os sinais da transição.
O problema é que quem volta atrás nesse ponto normalmente não volta para a paz, volta para um conforto inferior, carregando a dor de ter traído a própria expansão. Comenta aqui no meio do vídeo. Você já viveu uma fase em que tudo parecia estranho, mas no fundo sentia que estava mudando por dentro? Porque isso acontece com mais gente do que parece, e é importante falar disso com honestidade. Nem toda fase de desconforto deve ser romantizada, claro. Existem erros reais, existem decisões precipitadas, existem ilusões, existem exageros. Mas também existe uma grande quantidade de pessoas maduras, intuitivas e internamente convocadas para algo maior que estão quase destruindo o próprio progresso porque confundiram realinhamento com desvio. O desconforto do alinhamento tem características. Ele não é apenas um caos vazio. Ele costuma vir acompanhado de lucidez crescente. Você começa a perceber mais, discernir mais, valorizar mais o tempo, respeitar mais a energia, cuidar mais daquilo que entra na sua mente. Você sente mais responsabilidade, mais seriedade, mais necessidade de coerência. Não é um desconforto que te empurra para o vazio, é um desconforto que te chama para a elevação. Hill entendia que riqueza não começa no dinheiro. Começa na estrutura mental que sustenta decisões, persistência, coragem e continuidade. Então, quando a sua mente começa a amadurecer, ela passa a rejeitar com mais força tudo o que ameaça a construção da sua nova realidade. Por isso, às vezes, você não está mal. Você está ficando incompatível com a desordem, não está perdido, está ficando consciente demais para viver no automático. Não está quebrado, está ficando mais verdadeiro. E isso muda tudo, porque quando você interpreta corretamente o que sente, você não recua tão cedo. Você entende que o desconforto pode ser um professor, não apenas um inimigo. Pode ser um empurrão divino, não apenas uma crise emocional. Pode ser uma fricção saudável entre quem você foi e quem agora está sendo chamado a se tornar. Há também um detalhe que quase ninguém comenta. Quando você começa a se alinhar, você sente menos validação externa, porque a fase de transição geralmente não impressiona ninguém. As pessoas aplaudem o resultado, poucas respeitam o processo. Quase ninguém entende o silêncio estratégico, o afastamento seletivo, a disciplina emocional, a reorganização mental, a recusa em continuar desperdiçando energia. Para quem observa de fora, pode parecer exagero, pode parecer distância, pode parecer mudança de humor, pode parecer radicalismo, mas, para quem está vivendo por dentro, é a tentativa honesta de não trair a visão que finalmente começou a ficar clara. E esse é um ponto muito delicado, porque o ser humano adora pertencimento. Muitas vezes, prefere pertencer ao lugar errado do que sustentar sozinho a verdade do seu crescimento. Só que prosperidade profunda exige essa coragem. A coragem de parecer diferente antes de ser compreendido. A coragem de manter princípios antes de colher aplausos. A coragem de proteger a própria mente enquanto o mundo ainda não entendeu a direção da sua construção. Talvez o que esteja te incomodando não seja um erro de rota. Talvez seja a pressão natural de uma consciência que já não aceita mais negociar com aquilo que te enfraquece. Talvez a sua alma esteja cansada de fingir que certas coisas ainda servem. Talvez sua visão tenha amadurecido em silêncio e agora o seu sistema inteiro esteja exigindo coerência. Talvez o desconforto que você sente seja o anúncio de que sua estrutura interna começou a se levantar para um nível mais alto. E se isso for verdade, fugir desse processo seria uma tragédia silenciosa, porque você não estaria escapando de dor, estaria escapando da versão mais forte de si mesmo. A questão agora não é perguntar apenas por que estou me sentindo assim. A pergunta mais poderosa é: o que esse incômodo está tentando me mostrar sobre o nível que eu não posso mais aceitar?
Essa pergunta muda tudo, porque transforma sofrimento em leitura, transforma tensão em discernimento, transforma desconforto em direção. Hill sabia que o homem que domina a própria mente não elimina todo o conflito. Ele aprende a usar o conflito como matéria-prima de evolução. Ele entende que certas pressões não vieram para destruí-lo, mas para expor a incompatibilidade entre o destino que deseja e a identidade que ainda precisa consolidar. E quando essa compreensão entra, uma nova postura nasce. Você para de correr de qualquer sensação desconfortável e começa a examiná-la com inteligência. Começa a separar o que é alerta do que é crescimento, o que é medo do que é expansão, o que é confusão do que é transição. E talvez essa seja a verdade que você precisava ouvir hoje. O fato de algo estar apertando por dentro não significa automaticamente que você saiu do caminho. Pode significar exatamente que você parou de caber no nível antigo. Pode significar que o velho eu está perdendo autoridade. Pode significar que o seu sistema interno está tentando se alinhar com uma visão que exige mais postura, mais clareza, mais fé, mais constância, mais domínio emocional e mais responsabilidade. E toda vez que isso acontece, uma escolha aparece diante de você. Voltar para o conhecido e aliviar momentaneamente a tensão, ou continuar amadurecendo até que o novo nível deixe de parecer estranho e passe a se tornar sua nova natureza. Napoleon Hill mostrou que ninguém constrói grandeza vivendo apenas do que é emocionalmente confortável. Grandeza é construída quando a pessoa aprende a obedecer a uma visão antes que o ambiente a confirme. Quando aprende a sustentar um princípio antes que os resultados o recompensem. Quando aprende a interpretar a fricção do crescimento sem convertê-la em rendição. E isso vale para prosperidade, identidade, carreira, propósito, fé e vida. O desconforto que hoje parece te confundir pode ser a prova silenciosa de que você está deixando de ser governado pelo velho padrão. E isso, embora nem sempre pareça bonito, é uma das coisas mais poderosas que podem acontecer com alguém que decidiu não viver pequeno. No próximo bloco, eu vou te mostrar os sinais concretos que diferenciam o desconforto do alinhamento do desconforto do erro, para que você não destrua uma fase importante da sua vida por interpretar mal o que está sentindo. Porque existe uma diferença profunda entre uma dor que te afunda e uma pressão que te eleva. E saber discernir isso pode impedir que você abandone exatamente a fase que estava te preparando para prosperar. A diferença entre o desconforto do alinhamento e o desconforto do erro não está apenas na intensidade do que você sente. Está principalmente na direção para a qual esse incômodo te empurra. Essa é uma chave que pode mudar completamente a forma como você interpreta a fase que está vivendo agora. Porque o erro costuma produzir esvaziamento, fragmentação e perda de clareza. Já o alinhamento, mesmo quando dói, costuma gerar mais consciência, mais sobriedade e mais discernimento. O erro te faz diminuir por dentro. O alinhamento, embora te pressione, te chama para crescer. O erro te desconecta da sua força. O alinhamento exige que você a desenvolva. E essa diferença parece simples quando é explicada em palavras, mas, na vida real, ela exige atenção, honestidade e maturidade para ser percebida. Vamos começar com um sinal muito claro. Quando o desconforto vem do alinhamento, ele normalmente aumenta sua necessidade de coerência. Você começa a sentir incômodo não porque tudo perdeu o sentido, mas porque certas atitudes já não combinam com aquilo que você entendeu sobre si mesmo. Você percebe que continuar gastando energia com distrações baratas te enfraquece. Percebe que continuar em conversas pequenas te empobrece.
Percebe que manter hábitos repetitivos está atrasando a manifestação de uma vida mais forte. O desconforto do alinhamento não te empurra para a desistência automática. Ele te confronta com a necessidade de ajustar postura, ambiente, rotina, linguagem e padrão mental. Ele te chama para a responsabilidade. Já o erro, ao contrário, tende a dissolver a sua força. Ele não te torna mais consciente, ele te torna mais confuso. Não te leva a organizar, te leva a bagunçar ainda mais. Não aumenta sua integridade, corrói sua paz, sua clareza e sua direção. Napoleon Hill falava repetidas vezes sobre a importância da decisão firme, do propósito definido e da persistência emocional. Só que quase ninguém percebe uma coisa: essas qualidades não nascem em terreno totalmente confortável. Elas são forjadas justamente quando a pessoa precisa sustentar sua nova visão em meio a atritos internos e externos. O alinhamento, portanto, não é ausência de pressão. É presença de direção dentro da pressão. É quando, mesmo sem ter todas as respostas, você sente que não pode mais voltar a ser exatamente como era. Você pode até sentir medo, pode até sentir cansaço, pode até passar por dias estranhos, mas existe algo dentro de você que continua apontando para cima. Existe uma verdade silenciosa dizendo que esse desconforto não está te destruindo, está te depurando, está separando o essencial do superficial, está arrancando o excesso, está apertando a estrutura para que ela suporte mais peso, mais responsabilidade, mais influência e mais prosperidade. É por isso que tanta gente se assusta quando começa a amadurecer. Porque o amadurecimento não chega apenas com frases bonitas ou com entusiasmo elevado. Muitas vezes, ele chega como perda de apetite por mediocridade. Chega como cansaço diante do que antes parecia normal. Chega como um tipo de tristeza silenciosa ao perceber quanto tempo foi desperdiçado em coisas que não acrescentavam quase nada. Chega como uma vontade profunda de fazer diferente, ainda que você não consiga explicar isso perfeitamente para quem está ao seu redor. E esse processo, embora saudável, pode ser emocionalmente exigente, porque crescer implica ver, e ver implica não conseguir mais fingir que não entendeu. Depois que a consciência sobe, a tolerância ao que te diminui despenca. Depois que a visão amadurece, a antiga anestesia perde força. Você deixa de achar graça no que te prende, deixa de admirar o que é vazio, deixa de desejar o que antes só parecia valioso porque seu padrão ainda era baixo. Esse é um dos motivos pelos quais o alinhamento pode parecer solitário. Não porque você esteja condenado à solidão, mas porque nem todo mundo vai acompanhar a velocidade do seu despertar. Nem todo mundo vai entender por que você está menos disponível para a dispersão. Nem todo mundo vai compreender porque agora você pensa mais antes de falar, escolhe mais antes de entrar, observa mais antes de confiar, corta mais rápido aquilo que suga sua energia e protege com mais firmeza a sua mente. Mas isso não significa que você esteja ficando arrogante. Em muitos casos, significa apenas que você está ficando mais consciente do preço de cada associação, de cada hábito, de cada palavra repetida e de cada ambiente tolerado. E Hill sabia que a mente humana é moldada por influência. Por isso, quem quer prosperar não pode tratar influência como detalhe. Influência é estrutura. Influência é direção. Influência é semente. Agora observe outra diferença poderosa. O desconforto do erro costuma te afastar do seu centro. O desconforto do alinhamento tende a te aproximar dele. Isso quer dizer que, mesmo quando você está atravessando uma fase difícil, alguma parte mais profunda de você sente que precisa permanecer fiel a certos princípios.
Você sente que não pode mais se abandonar, não pode mais negociar com certas fraquezas como fazia antes, não pode mais brincar com o próprio destino, não pode mais se entregar com tanta facilidade à preguiça mental, à autossabotagem, à comparação, à reclamação constante, ao consumo aleatório de conteúdo, ao desperdício financeiro, à indisciplina emocional ou à passividade diante da vida. Você sente um chamado, às vezes silencioso, às vezes incômodo, às vezes duro, mas real. Esse chamado é um dos sinais de que o desconforto não é simples desordem, é convocação. E aqui vale uma reflexão séria. Há pessoas que pedem a Deus uma vida maior, mais digna, mais abundante, mais útil, mais forte, mas não percebem que a resposta para esse pedido muitas vezes começa como um desconforto. Porque antes de aumentar seus frutos, a vida exige expansão de estrutura. Antes de entregar mais influência, exige mais domínio próprio. Antes de entregar mais recursos, exige mais inteligência emocional. Antes de entregar mais prosperidade, exige que o indivíduo pare de se mover como alguém pequeno. Isso, inevitavelmente, cria tensão, porque você começa a ser pressionado a sair de padrões que já estavam automatizados. Você começa a ouvir por dentro uma espécie de exigência nova. Não aquela exigência cruel da culpa, mas uma exigência lúcida de elevação. Uma exigência que diz, você já sabe demais para continuar vivendo abaixo do que recebeu como visão. Muita gente tenta anestesiar essa fase, e é exatamente aí que o processo trava. Quando a pessoa sente o desconforto do crescimento, em vez de sentar, observar e perguntar o que precisa ser ajustado, ela corre para aliviar a tensão. Procura mais distração, mais ruído, mais consumo vazio, mais justificativa, mais desculpa, mais aprovação externa, mais fuga emocional. Em vez de interpretar o desconforto como informação, interpreta como ameaça. Em vez de tratar aquilo como etapa de recalibração, trata como prova de fracasso. E por causa dessa leitura errada, acaba adormecendo a consciência que estava tentando crescer. Hill não falava de riqueza apenas como acúmulo de dinheiro. Ele falava, acima de tudo, de uma transformação mental que permite ao indivíduo se tornar a pessoa capaz de gerar, sustentar e expandir riqueza. E essa transformação não acontece sem desconstrução de velhos reflexos. Há um momento em que você percebe que a sua vida inteira talvez tenha sido guiada por níveis baixos de aceitação. A aceitação de pouco, aceitação de atraso, aceitação de improviso, aceitação de ambientes fracos, aceitação de relações que mais consomem do que fortalecem, aceitação de hábitos que reduzem sua energia, aceitação de narrativas internas que te mantêm pequeno. Quando essa percepção chega, é impossível não sentir desconforto, porque a mente que desperta passa a sofrer ao continuar se submetendo ao que antes suportava sem questionar. E é por isso que tanta gente, em fase de alinhamento, sente um peso que não sabe nomear. Não é necessariamente um peso de derrota. Muitas vezes é o peso da verdade. O peso de ver com clareza o que precisa terminar. O peso de reconhecer o que não combina mais com um novo nível. O peso de entender que a prosperidade não virá só porque você deseja muito. Ela exigirá uma postura que talvez você ainda esteja consolidando. Napoleon Hill observou que toda realização relevante nasce primeiro como uma construção invisível. Isso quer dizer que a transformação sempre começa antes do aplauso, antes do dinheiro, antes da prova visível, antes do reconhecimento social. Você muda por dentro antes de o mundo perceber. Sua mente começa a se reorganizar antes de seus resultados denunciarem isso. Sua tolerância ao desperdício diminui antes que suas finanças mudem. Sua disciplina começa no invisível antes de gerar frutos no visível. E esse intervalo entre o invisível e o visível é exatamente onde muitos se desesperam.
porque ainda não podem mostrar nada grandioso para os outros, mas por dentro já não conseguem continuar vivendo como antes. É um lugar de transição, um lugar em que a colheita ainda não apareceu, mas o solo já foi mexido. Um lugar em que o cenário ainda parece o mesmo, mas o operador interno já começou a mudar. Um lugar em que o desconforto não é ausência de progresso, é evidência de obra interna. Comenta aqui, você sente que algo dentro de você já mudou, mesmo que sua vida externa ainda não mostre tudo isso? Porque essa pergunta separa os que estão apenas passando por um momento ruim daqueles que estão vivendo uma transformação profunda. Quem está em alinhamento começa a notar pequenos sinais de reconfiguração interna. Passa a se observar mais. Passa a perceber os próprios gatilhos. Passa a identificar melhor onde perde energia. Passa a valorizar silêncio, leitura, propósito, planejamento, oração, visualização, disciplina, seletividade. Passa a se importar mais com o que pensa quando ninguém está vendo. Passa a entender que a prosperidade não é só uma recompensa, mas uma consequência de coerência. E quando essa ficha cai, a pessoa deixa de buscar apenas alívio emocional e começa a buscar estrutura. Outro sinal de que o desconforto pode indicar alinhamento é que ele te torna mais exigente com a verdade. Você já não consegue manter por muito tempo as mesmas mentiras internas. Já não consegue repetir certas desculpas com a mesma convicção. Já não consegue fingir que o problema está sempre do lado de fora. Você começa a reconhecer sua parte, seu atraso, sua frouxidão em algumas áreas, sua negligência em outras, suas brechas mentais, seus padrões repetitivos. Isso pode ferir o ego, claro, mas também é libertador, porque a pessoa que consegue olhar para si com honestidade, sem se destruir e sem se poupar demais, entra em um nível raro de crescimento. Hill sabia que a mente disciplinada é aquela que aprende a governar a si mesma antes de querer governar circunstâncias. Quem não enfrenta a verdade interna jamais sustenta prosperidade externa por muito tempo. E talvez o aspecto mais bonito, embora pouco celebrado, do desconforto do alinhamento seja este. Ele começa a te ensinar a não depender tanto de emoção favorável para continuar avançando. Você entende que não precisa sentir entusiasmo o tempo inteiro para permanecer fiel à sua visão. Não precisa estar leve todos os dias para continuar construindo. Não precisa receber confirmação externa a cada semana para manter sua postura. Você aprende a caminhar com princípios, não apenas com picos emocionais. Aprende a respeitar o processo, mesmo quando ele ainda não está esteticamente bonito. Aprende a continuar ajustando sua mente, sua rotina e suas escolhas mesmo em dias de pouca validação. E isso, dentro da filosofia de Hill, é um poder enorme, porque a maioria vive refém do humor, vive refém do que sente no momento, vive refém de aprovação, vive refém do ambiente. Já quem amadurece, aprende a obedecer ao propósito mesmo quando as emoções ainda estão se realinhando. Agora, pense comigo em algo importante. O erro tende a te afastar da sua essência e dos seus valores. O alinhamento, mesmo exigente, tende a aproximar você daquilo que é mais verdadeiro. Isso significa que, ao atravessar essa fase, você passa a sentir mais necessidade de integridade, mais vontade de respeitar a própria palavra, mais desejo de construir algo limpo, consistente e sólido. Você passa a perceber que não quer apenas dinheiro, quer dignidade. Não quer apenas resultado, quer estrutura. Não quer apenas escapar da dor, quer se tornar alguém maior. E esse tipo de ambição é diferente. Ela não nasce da pressa cega, nasce da expansão de consciência. Nasce da percepção de que a vida está te pedindo maturidade, não só movimento. Te pedindo profundidade, não só performance. Te pedindo raiz, não só aparência. Talvez por isso tanta gente sente uma espécie de luto nessa fase.
Luto pelo eu antigo. Luto pelas versões de si mesmo que funcionaram por um tempo, mas já não servem. Luto pelas relações que não conseguem acompanhar o novo padrão. Luto pelos ambientes que precisam ser deixados. Luto pelos velhos prazeres que agora se revelam pequenos demais. E esse luto não é sinal de fracasso. Em muitos casos, é o preço da transição. Você não está perdendo a si mesmo, está perdendo camadas que não conseguem mais acompanhar a expansão da sua visão. Está perdendo identidades provisórias. Está deixando para trás moldes estreitos. Está sendo pressionado a viver com mais verdade. E essa separação, ainda que dolorosa, pode ser uma das maiores evidências de que você está entrando em uma construção mais séria. No próximo bloco, eu vou aprofundar ainda mais isso e mostrar como usar esse desconforto de forma estratégica para acelerar seu fortalecimento mental, evitar sabotagens e transformar essa fase em base concreta para prosperidade, autoridade e expansão real. Porque sentir a pressão do alinhamento é uma coisa, saber usar essa pressão como ferramenta é outra. E é exatamente isso que começa a separar os que apenas passam por fases difíceis daqueles que realmente constroem uma nova vida. Agora vem a parte que quase ninguém ensina com clareza. Como transformar esse desconforto em força prática, em vez de deixar que ele vire apenas desgaste emocional. Porque sentir que algo está mudando dentro de você não basta. Muita gente sente. Pouca gente sabe usar isso. E é exatamente aqui que a filosofia de Napoleon Hill se torna ainda mais poderosa, porque ela não trata crescimento como algo místico e distante. Ela trata crescimento como organização mental aplicada. Ela mostra que o homem ou a mulher que aprende a governar o próprio mundo interno começa a alterar gradualmente tudo o que toca: decisões, foco, energia, relacionamentos, resultados e até o tipo de oportunidade que passa a reconhecer. Então, se existe um desconforto interno indicando alinhamento e não erro, esse desconforto precisa ser convertido em estrutura, precisa ganhar direção, precisa ser transformado em disciplina, em seleção, em vigilância mental, em ação consistente e em fidelidade ao propósito. O primeiro passo é parar de chamar todo desconforto de problema. Isso parece simples, mas muda profundamente a postura interior. Porque a linguagem que você usa para nomear sua fase influencia a forma como você responde a ela. Se você chama toda tensão de fracasso, você reage com medo. Se chama toda incerteza de desvio, você reage com recuo. Se chama toda pressão de sinal de que algo está dando errado, você passa a lutar contra o próprio processo que poderia te fortalecer. Mas quando você começa a dizer para si mesmo, talvez isso não seja colapso, talvez isso seja recalibração, então seu olhar amadurece. Você para de correr automaticamente. Você observa, você discerne, você pergunta, você mede, você identifica o que esse desconforto está revelando. E essa mudança de postura já é por si só um sinal de elevação mental. Hill entendia que a mente é uma força criativa. Portanto, o significado que você atribui ao que sente não é detalhe, é direção. A partir daí, surge uma prática essencial: usar o desconforto como detector de incompatibilidade. Em vez de apenas dizer, estou me sentindo estranho, você começa a perguntar, o que exatamente está se tornando incompatível com o meu novo padrão? Talvez seja a forma como você administra tempo. Talvez seja a forma como fala com você mesmo. Talvez seja a forma como consome conteúdo. Talvez seja a maneira como aceita interrupções, tolera bagunça, convive com distrações, se entrega a improvisos, mantém amizades frouxas ou sustenta hábitos que drenam clareza. O desconforto do alinhamento normalmente aponta para uma área onde sua visão já amadureceu mais do que sua prática. E isso é valioso, porque transforma a dor em dado, transforma a inquietação em diagnóstico.
transforma a sensibilidade em inteligência aplicada. Em vez de sofrer sem leitura, você começa a extrair orientação daquilo que sente. Napoleon Hill insistia muito na ideia de propósito definido, e isso não era por acaso. Quem não tem um propósito claro interpreta qualquer desconforto como ameaça, porque não possui um eixo estável para organizar a experiência. Mas quem tem uma direção maior consegue fazer perguntas melhores. Não pergunta apenas como eu faço essa sensação passar, mas como eu uso essa fase para consolidar a pessoa que preciso me tornar. Essa pergunta é poderosa demais, porque desloca você da posição de vítima confusa para a posição de construtor consciente. E essa transição muda tudo. A vítima pede alívio imediato, o construtor pede entendimento aplicável. A vítima quer escapar da tensão, o construtor quer aprender o que a tensão veio exigir. A vítima se rende ao humor. O construtor reorganiza a mente. É aqui que entra uma das chaves mais práticas de toda essa conversa. Todo desconforto de alinhamento pede algum tipo de simplificação. Repara nisso. Quando sua mente começa a subir de nível, ela passa a rejeitar excessos que antes eram tolerados. Excesso de ruído, excesso de conversa, excesso de informação inútil, excesso de promessas vazias, excesso de distração, excesso de convivência com o que enfraquece. O novo nível quase sempre exige poda. E muita gente sofre porque quer crescer sem cortar nada. Quer clareza sem silêncio, quer força sem disciplina, quer avanço sem renúncia, quer paz sem reorganização. Mas a prosperidade profunda não floresce em terreno congestionado. Ela exige espaço interno, exige ordem mental, exige foco emocional, exige energia preservada. Por isso, quando o desconforto do alinhamento aparece, uma boa pergunta é: o que precisa sair para que meu interior volte a respirar com integridade? Talvez você precise diminuir conversas que te fragmentam. Talvez precise reduzir consumo de conteúdos que excitam, mas não fortalecem. Talvez precise rever sua rotina noturna, seu ambiente de trabalho, sua relação com dinheiro, sua linguagem de escassez, sua pressa, sua comparação, sua necessidade de agradar todo mundo. Talvez precise se afastar de padrões que pareciam normais, mas que secretamente mantinham sua mente fraca. Hill sabia que o ambiente mental determina a direção da vida. E ambiente mental não é apenas o que está fora, é também o que você permite circular dentro de si repetidamente. As imagens que alimenta, as frases que repete, os medos que entretém, as desculpas que protege, os desejos que enfraquece pela falta de decisão. Tudo isso compõe o terreno interior onde a prosperidade ou a estagnação se desenvolvem. Outra atitude essencial é estabelecer pequenos pactos de coerência. Esse ponto é decisivo, porque muita gente quer sair da fase do desconforto por meio de grandes mudanças dramáticas, quando na realidade o que consolida um novo nível são pequenos atos repetidos de integridade. Acordar e não começar o dia entregando a mente ao caos. Cumprir uma promessa simples feita a si mesmo. Organizar um espaço físico. Cortar um gasto impulsivo. Fazer um período curto de silêncio real. Escrever uma meta com clareza. Repetir uma declaração de identidade com presença. Ler algo que eleve a mente em vez de apenas entretê-la. Encerrar um dia com revisão honesta em vez de fuga automática. Essas pequenas coerências funcionam como tijolos da nova identidade. E é exatamente assim que a filosofia de Hill se torna viva, quando os princípios deixam de ser frases inspiradoras e passam a se tornar comportamento concreto. Isso é importante porque o desconforto do alinhamento geralmente aumenta quando existe clareza interna, mas pouca prática coerente. Você já entendeu mais.
mas ainda não materializou esse entendimento em estrutura diária. E aí nasce uma fricção dolorosa. Sua mente sabe, mas sua rotina não acompanha. Sua visão cresceu, mas seus hábitos ainda não sustentam. Seu desejo amadureceu, mas sua administração do tempo continua frouxa. Seu senso de propósito aumentou, mas sua energia ainda escapa por lugares antigos. Essa lacuna produz desconforto. E ela só diminui quando a identidade nova começa a tocar o cotidiano. É por isso que a cura de certas tensões não está em pensar mais, mas em praticar melhor. Não está em esperar motivação perfeita, mas em agir com mais alinhamento mesmo em dias comuns. Comenta aqui embaixo. Você sente que seu interior já amadureceu mais do que a rotina que você ainda vive? Porque essa é uma das dores mais reais da transição e também uma das mais reveladoras. Quando a visão cresce primeiro, a rotina antiga começa a parecer pesada, lenta, apertada. Você se sente vivendo abaixo do que já entendeu. E isso pode gerar angústia, mas também pode gerar movimento. Tudo depende da forma como você responde. Se transformar essa percepção em culpa, você se enfraquece. Mas se transformá-la em convocação, você começa a construir. Hill ensinava que o desejo deve ser unido à fé e à ação organizada. E essa combinação continua verdadeira. Desejar algo grande sem reorganizar o modo de viver produz frustração. Mas desejar, crer e alinhar a prática cria força acumulada. Existe ainda uma chave emocional profunda aqui. O desconforto do alinhamento precisa ser atravessado com dignidade, não com desespero. Isso significa não transformar cada dia difícil em uma conclusão definitiva sobre si mesmo. Significa não dizer, estou perdido, só porque hoje você se sentiu pressionado. Não dizer, nada está funcionando, só porque os resultados ainda não apareceram na velocidade desejada. Não dizer, acho que não é para mim, só porque o processo exigiu mais maturidade do que você imaginava. O desespero distorce leitura. Faz a pessoa interpretar uma fase como destino, um atraso como sentença, um atrito como maldição. Mas a dignidade emocional faz o oposto. Ela permite que você atravesse o processo sem se ajoelhar diante de cada oscilação. Permite que você sinta sem entregar o governo da sua vida ao que sentiu por algumas horas. Hill valorizava imensamente o autodomínio, e isso inclui a habilidade de não tratar emoções momentâneas como comandos absolutos. Você pode se sentir cansado sem se declarar vencido. Pode se sentir pressionado sem concluir que saiu do caminho. Pode se sentir estranho sem acreditar que perdeu sua direção. O problema não é sentir. O problema é idolatrar o sentimento do momento como se ele fosse a verdade final. A pessoa forte não é a que nunca oscila. É a que não entrega a liderança da própria mente para qualquer oscilação. E isso vale demais na fase do alinhamento, porque o novo nível ainda está sendo estabilizado. Você ainda está aprendendo a habitar a nova postura, ainda está desenvolvendo musculatura interna, ainda está consolidando o discernimento. Então, claro, haverá dias de choque, de revisão, de silêncio, de aparente lentidão, mas isso não invalida o processo, muitas vezes confirma. Outro ponto decisivo, não tente explicar sua transição para todo mundo. Esse é um erro que desgasta demais. Nem toda mudança profunda precisa de plateia. Nem toda reorganização mental precisa de aprovação. Nem toda fase de construção precisa de explicação detalhada. Algumas pessoas só entendem sua nova frequência depois que ela produz resultado visível. Antes disso, vão chamar de exagero, de drama, de esquisitice, de isolamento, de mania, de viagem, de radicalismo ou qualquer outro nome conveniente. E se você depender dessa compreensão para continuar, ficará fraco. Por isso, uma parte importante do alinhamento é aprender a proteger
o que está nascendo. Proteger seus novos hábitos, proteger sua paz, proteger seu foco, proteger sua visão, proteger sua dignidade, proteger sua fé. Hill sabia que as ideias e decisões mais valiosas precisam de ambiente favorável até ganharem corpo. Nem toda semente suporta exposição precoce. Há pessoas que, no fundo, não estão sofrendo porque a vida está pior. Estão sofrendo porque a alma ficou mais exigente. Já não consegue conviver bem com bagunça, incoerência, atraso crônico, conversa vazia, consumo aleatório, promessas sem ação, espiritualidade sem disciplina, ambição sem caráter, desejo sem estrutura. E essa exigência não é defeito, é refinamento, é elevação de padrão. É a mente começando a rejeitar aquilo que antes normalizava sua própria prisão. Só que esse refinamento precisa ser acompanhado de paciência estratégica. Você não vai reconstruir tudo em 2 dias. Não vai alinhar toda a sua vida em 1 semana. Não vai consolidar uma nova identidade em um único surto de motivação. Isso é processo sério, processo de repetição, processo de vigilância, processo de pequenos retornos à direção correta. E aqui está uma verdade que pode te libertar. Você não precisa resolver a vida inteira hoje. Precisa apenas parar de trair com frequência aquilo que já sabe. Essa frase vale ouro, porque muita gente entra em colapso por achar que precisa dar conta de tudo ao mesmo tempo. Mudar tudo, consertar tudo, decidir tudo, vencer tudo, provar tudo. E isso gera exaustão. O caminho mais inteligente é outro. É identificar as áreas em que o desconforto está mostrando desalinhamento prático e começar por ali. Talvez seja sua relação com manhãs, talvez com dinheiro, talvez com foco, talvez com linguagem, talvez com dispersão digital, talvez com promessas não cumpridas, talvez com pessoas que constantemente drenam sua força, talvez com a desordem ao seu redor, talvez com a falta de direção concreta. O importante é converter percepção em ajuste, pouco a pouco, com firmeza, com honestidade, com constância. Napoleon Hill construiu sua filosofia em cima da ideia de que pensamentos repetidos e emocionalizados se transformam em realidade correspondente. Mas isso não funciona apenas para o bem visível, também funciona para a desordem repetida. Se você repete fuga, fortalece fuga. Se repete autossabotagem, fortalece autossabotagem. Se repete desculpas, fortalece desculpas. Se repete dispersão, fortalece dispersão. Por isso, quando o desconforto do alinhamento aparece, ele está muitas vezes denunciando que sua consciência já está cansada de financiar padrões que te deixam longe do destino que você diz desejar. E essa denúncia é um presente, ainda que incômodo, porque o que é revelado pode ser corrigido, o que é nomeado pode ser tratado, o que é encarado com verdade pode ser reordenado. Talvez o grande ponto seja este: o desconforto do alinhamento não quer te humilhar, quer te amadurecer. Não veio apenas para te apertar, veio para te reposicionar. Não surgiu para provar que você fracassou, surgiu para mostrar que certas estruturas precisam evoluir. E quando você entende isso, a fase muda de rosto. Ainda pode ser exigente, sim. Ainda pode pedir coragem, renúncia, silêncio, foco, ajustes, paciência e firmeza. Mas deixa de parecer uma punição absurda e começa a se revelar como uma etapa de lapidação. Você para de dizer, por que isso está acontecendo comigo? E começa a perguntar, o que isso está formando em mim? E essa pergunta inaugura um novo nível de consciência. Talvez, neste exato momento, você esteja sendo treinado para carregar uma vida que sua versão antiga não conseguiria sustentar. Talvez esteja sendo forçado a desenvolver clareza porque o próximo nível exigirá decisão mais rápida.
Talvez esteja sendo pressionado a desenvolver autodomínio, porque o próximo nível te dará mais opções e mais tentações. Talvez esteja sendo convidado a sair da superficialidade, porque aquilo que você quer construir não pode ser mantido por uma mente rasa. Talvez esse desconforto seja o campo de treinamento da sua prosperidade futura. Não porque dor seja virtude por si só, mas porque expansão sem estrutura vira desperdício. E o que a vida, Deus e a própria realidade parecem exigir de você agora é justamente estrutura. Então, guarde isso com força. Nem todo aperto interno significa erro. Às vezes, significa crescimento em curso. Nem toda fase estranha é sinal de que você perdeu o caminho. Às vezes, é sinal de que você começou finalmente a não caber mais no velho. Nem todo silêncio é abandono. Às vezes, é incubação. Nem toda pressão é castigo. Às vezes, é fortalecimento. Nem todo desconforto quer te derrubar. Às vezes, quer arrancar de você o que já não pode ir para o próximo nível. E se essa mensagem falou com você, talvez seja porque algo dentro de você já sabe que não se trata apenas de sobreviver aos dias. Trata-se de se tornar alguém capaz de sustentar propósito, paz, riqueza, influência e integridade no mesmo corpo, na mesma mente, na mesma vida. Isso é grande, isso é sério, isso é raro. E quem aceita esse processo com lucidez não sai dele igual. Sai mais limpo, mais firme, mais verdadeiro, mais seletivo, mais forte, mais preparado para prosperar sem se perder. Se esse vídeo te tocou, curte, compartilha e se inscreve, porque aqui a gente não fala só de dinheiro. A gente fala da mente que se torna digna de construir e sustentar uma vida maior. E escreve nos comentários esta frase: meu desconforto não é derrota, é preparação. Quero ver quantas pessoas aqui entenderam que talvez não estejam quebradas, mas sendo alinhadas. E se você quiser aprofundar essa transformação, tem um material especial com acesso pela descrição e também no comentário fixado. E para quem quer caminhar mais perto, de forma contínua, com conteúdos mais profundos e direcionados, dá uma olhada na área de membros. Pode ser exatamente o próximo passo para fortalecer essa nova fase.